E se Deus ainda estivesse escrevendo a sua história, mesmo quando você já parou de acreditar nela, há momentos em que a espera não apenas dói, ela desgasta. Tira a cor dos dias, esvazia as orações e transforma a fé em memória. É como se as promessas de Deus tivessem uma data de validade, e ela já tivesse expirado. Talvez você conheça esse sentimento. Esperar tanto por algo que, com o tempo, parece ter sido só imaginação. Um engano. Um desejo seu, e não uma palavra dele. E é justamente nesse terreno árido onde o coração já perdeu as forças e os olhos já pararam de procurar o milagre, que a história de Sara começa a falar com a gente. A mulher na Bíblia que foi chamada para crer, mesmo quando já não havia mais motivo para esperança. Ela não era apenas estéril. Ela era idosa. Biologicamente, socialmente, emocionalmente, ela já tinha encerrado o capítulo. Mas Deus ainda estava escrevendo, isso nos desconcerta. Porque somos ensinadas a crer com expectativa, a orar com fé e a esperar com paciência. Mas ninguém nos diz o que fazer quando a paciência se transforma em exaustão. Quando a espera vira peso. Quando o tempo não é mais um processo, é um inimigo. Sara é mais do que uma personagem antiga. Ela é o retrato de muitas mulheres que um dia acreditaram com força, mas hoje apenas seguem a vida. Mulheres que já oraram com lágrimas, mas hoje sorriem por fora e se calam por dentro. Que já fizeram planos com base na promessa, mas que agora só querem sobreviver ao dia, e mesmo assim, Deus não desistiu dela. E não desiste de você. A história de Sara não é sobre alguém que teve fé o tempo todo. É sobre alguém que oscilou, que riu da promessa, que tentou resolver por conta própria. Uma mulher que errou, mas ainda assim foi visitada por Deus. Porque o céu não exige perfeição para agir. Ele só precisa de espaço, e talvez, enquanto você escuta essa história, o céu esteja se aproximando novamente. Talvez o tempo que parecia ter acabado, seja exatamente o tempo que Deus escolheu para recomeçar. Porque Ele é especialista em surpreender quando tudo já parece tarde demais, mas antes de falarmos sobre o milagre, precisamos voltar alguns passos. Precisamos olhar para o silêncio, para o desgaste, para o tempo em que tudo parecia esquecido. Porque é ali que Deus começa a preparar o invisível. É nesse lugar que a fé verdadeira nasce. Se essa mensagem já começou a mexer com algo dentro de você, é porque talvez Deus esteja cutucando uma parte da sua alma que andava adormecida. E se for assim, eu te peço, não assista esse vídeo calada, deixe seu like, não só para ajudar o canal, mas para mostrar ao YouTube que esse tipo de conteúdo precisa alcançar mais mulheres que estão vivendo exatamente isso agora. E comenta aqui embaixo, você já se sentiu como Sara? Já teve a sensação de que era tarde demais para a promessa? Seu comentário pode ser o que outra mulher precisa ler para não desistir, e se você chegou até aqui, sentiu esse nó na garganta e quer continuar caminhando com a gente por histórias como essa, se inscreve no canal agora. Aqui, cada vídeo é um lembrete de que o céu continua agindo mesmo no silêncio. E a sua história ainda não terminou. Vamos juntas até o fim desse caminho, e se tudo o que você mais sonhou parecesse impossível exatamente quando Deus dissesse que era hora de crer. E se o tempo tivesse passado demais, se o seu corpo não colaborasse, se a lógica gritasse, não dá mais? Foi exatamente assim com Sara. Ela não era uma mulher incrédula. Não mesmo. Ela era como tantas de nós, cansada de esperar por algo que parecia nunca vir, tentando manter a fé em meio aos dias longos e silenciosos. Você já viveu esse tipo de silêncio? Aquele em que parece que Deus não está dizendo mais nada, mesmo depois de ter prometido tudo. Sara conhecia a promessa. Já tinha ouvido dos lábios de seu marido que Deus lhes daria um filho, um descendente, um milagre, mas os anos se empilharam como pedras no caminho. E o ventre de Sara permaneceu vazio. Os olhos dela começaram a desacostumar com a esperança. Por que esperar, quando tudo já dizia que era tarde? É aqui que muita gente erra ao olhar para a história de Sara. Gente lê rápido demais, julga depressa, mas e se você olhasse para ela como uma mulher real, de carne e osso, com dias bons e dias ruins? Com fé, e também com dúvidas, com amor por Deus, mas também com o coração cansado da espera. Imagina a solidão que ela sentia cada vez que via o tempo passando e nenhuma resposta vindo. Imagina o peso de carregar uma promessa que não se cumpre, de dormir noite após noite com a sensação de que foi esquecida, e mesmo assim, continuar ali, ao lado de Abraão, seguindo o Deus invisível, sem garantias. Sara conhecia o Deus que chama para fora. Ela tinha deixado sua terra, sua parentela, sua zona de conforto. Ela viu o céu prometer estrelas incontáveis, mas, quando olhava para si, só enxergava a limitação do seu corpo, o envelhecimento, a biologia contra ela. E quantas mulheres hoje vivem exatamente isso? Não talvez por um filho, mas por algo que Deus prometeu e parece que não vem. Você já se sentiu assim,
com uma promessa que parece se afastar em vez de se aproximar, Sara não perdeu a fé, mas precisou de um choque, porque às vezes, a promessa antiga precisa ser sacudida com um novo encontro, e foi isso que aconteceu quando Deus apareceu novamente e disse: daqui a 1 ano, voltarei, e Sara terá um filho. Repara, Deus não disse se tiver fé, se fizer tudo certo, se for perfeita, Ele apenas anunciou, e é nessa hora que a Bíblia faz questão de dizer algo que nos atinge como um espelho. Sara riu, ela riu por dentro. Não foi deboche. Foi um riso cansado, foi o tipo de reação que escapa quando o coração já não sabe mais se acredita ou se protege. E você, já riu de algo que Deus disse? Porque achou impossível demais, Deus ouviu aquele riso silencioso. E não o ignorou. Pelo contrário, Ele perguntou: por que Sara riu? E em seguida, lançou a pergunta que ecoa até hoje nos nossos desertos de espera: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essa pergunta não veio para condenar. Veio para reacender. Veio para lembrar que o tempo não desgasta uma promessa feita pelo Eterno. Veio para mostrar que não é tarde demais. Quando é Deus quem marca o tempo, esse momento muda tudo. Porque aqui, a história de Sara começa a se inclinar para o extraordinário, ainda que nada ao redor tenha mudado visivelmente. Ainda era ela, ainda era velha, ainda estava no mesmo lugar. Mas havia uma nova atmosfera, uma nova chance de crer. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo com você agora. Talvez Ele esteja sussurrando de novo aquilo que você já ouviu um dia, mas que deixou de acreditar. Talvez você também tenha rido por dentro, mas Ele continua perguntando com amor: por que você riu? Ele quer reacender, recomeçar, e quando Sara ouviu aquela pergunta, talvez tenha se assustado, talvez tenha se envergonhado, mas o mais importante é que, mesmo sem entender, ela permaneceu, e o tempo de Deus, que nunca chega cedo nem tarde, estava prestes a mostrar que a espera não foi em vão. A Bíblia diz que Sara deu à luz um filho na velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falou. Mas o que poucos percebem é que, antes desse nascimento físico, houve um outro tipo de nascimento acontecendo: o renascimento da esperança em seu interior. Você já percebeu como às vezes o milagre começa invisível, antes de acontecer do lado de fora? Deus começa a mexer dentro da gente. É como se o ventre emocional fosse visitado primeiro, o ventre da fé, o ventre do coração, e isso é algo que só quem já esperou demais vai entender. Quando tudo parece morto, é preciso coragem para acreditar de novo, coragem para voltar a sonhar, coragem para deixar Deus tocar num lugar que já foi frustrado tantas vezes, porque, às vezes, a promessa nos faz chorar mais do que sorrir, não porque ela não é boa, mas porque nos confronta com tudo aquilo que já não acreditamos ser possível. E quando Deus volta a falar, como falou com Sara, não é apenas para nos prometer algo, é para nos provocar a voltar a crer. E aqui está um ponto poderoso da história de Sara que quase ninguém menciona: a mudança mais importante não foi no útero dela, foi na alma. Ela deixou Deus tocar a parte dela que ria da impossibilidade. Ela abriu espaço para o milagre, mesmo antes de vê-lo com os olhos, e isso nos ensina uma lição que ecoa com força para cada mulher que ainda está esperando: a fé não começa quando o teste dá positivo, ela começa quando o coração decide confiar outra vez. Quantas vezes, por medo de nos frustrarmos de novo, nos fechamos para aquilo que Deus ainda quer fazer? Quantas vezes racionalizamos demais, tentamos proteger nossa fé como se ela fosse frágil, quando, na verdade, é a vulnerabilidade que nos torna fortes diante dele. Sara foi visitada por uma palavra que a expôs, que a fez se lembrar do que ela já tinha enterrado, mas essa exposição foi o início da restauração. É importante entender isso. Deus não ignorou o riso dela, Ele o usou como ponto de partida para um diálogo, e talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você. Talvez você não fale em voz alta, mas por dentro você já disse: não tem mais jeito. Eu não sou mais capaz, isso não é para mim. Se fosse para acontecer, já teria acontecido, mas Deus continua sussurrando: eu ainda estou aqui. Ainda é possível. Ainda é tempo. E não importa o que as circunstâncias estejam dizendo. Não importa o que os outros já disseram. Não importa nem mesmo o que você sente agora. Se o próprio Deus declarou um tempo determinado, o impossível se torna inevitável. Quando Sara recebeu a visita que reacendeu sua esperança, nada havia mudado em volta, mas algo mudou dentro. E é assim que Deus trabalha com quem Ele ama. Ele mexe no íntimo, no invisível, na raiz. E sabe o mais bonito disso tudo? A Bíblia diz que, quando nasceu o menino, ela mesma declarou: Deus me deu motivo de riso. Você percebe o que isso significa? A mesma mulher que antes riu de incredulidade, agora ria de alegria. O que antes era dor, virou testemunho. O riso do desespero virou riso de redenção. E é isso que pode acontecer com você, com aquela parte do seu coração que já desacreditou,
com aquele sonho que você já tentou esquecer, com aquele pedido que parecia enterrado, porque se Deus prometeu, Ele não esqueceu. Se Ele disse que faria, Ele sabe exatamente quando. Sara aprendeu isso não apenas com o tempo, mas com a espera ativa. Ela não ficou parada, mas também não forçou. Ela apenas aprendeu a caminhar no ritmo de Deus, e isso é uma das maiores expressões de fé que uma mulher pode ter. O milagre não é só o filho. O milagre é ela, é quem ela se tornou no processo, é a mulher que riu, e depois riu de novo, mas por outro motivo, é a mulher que representa todas nós que já desacreditamos. E fomos surpreendidas pelo amor que insiste em cumprir promessas. A espera de Sara não era apenas longa. Era exaustiva, ano após ano, o ventre não gerava, e o tempo, esse cruel marcador da promessa, parecia zombar do que um dia ela acreditou. Você consegue imaginar o que é acordar todos os dias sendo lembrada daquilo que não aconteceu? A cada ciclo, a cada silêncio, uma pergunta implícita: será que Deus se esqueceu de mim? Mas talvez o mais doloroso não fosse a ausência do milagre e sim o sentimento de inutilidade. Naquela época, a identidade de uma mulher estava profundamente ligada à sua capacidade de gerar filhos. Sara não era apenas uma mulher estéril. Aos olhos da sociedade, ela era uma mulher sem propósito, sem função, sem legado, sem valor, e é nesse ponto que a dor dela se conecta com tantas mulheres hoje. Quantas vivem presas nessa ideia: se eu não produzir, não sirvo. Se eu não gerar, sou esquecida. Se eu não corresponder, não sou amada. Só que Deus nunca definiu valor pelo resultado. Ele olha para o invisível, ele vê propósito mesmo quando o mundo só enxerga a falta. E foi isso que ele via em Sara. Enquanto ela pensava que tudo já tinha passado, Deus estava apenas esperando o tempo certo, e isso confronta algo dentro da gente, porque temos pressa. Queremos sinais. Precisamos de datas. Mas Deus opera com eternidade. Às vezes, a espera que mais nos forma não é a que esperamos com paciência, mas a que nos confronta com aquilo que achamos que já superamos. Sara não só esperou, ela precisou reaprender a esperar com o coração limpo, sem amargura, sem barganha, sem desespero, e talvez essa seja uma das maiores guerras espirituais que enfrentamos. Esperar sem deixar que a dor contamine a fé é um tipo de espera que não é passiva, mas rendida, não é vazia, mas cheia de significado. E mesmo quando ela errou, mesmo quando permitiu que Agar ocupasse o espaço da promessa, Deus não desistiu. Isso é forte demais, porque mostra que, mesmo quando tentamos ajudar Deus do nosso jeito, Ele continua comprometido com o que prometeu. Quantas vezes você tentou resolver com as próprias mãos algo que só Deus poderia fazer? Quantas vezes você tomou atalhos movida por medo, e, depois, se culpou por isso? Sara também passou por isso, e o mais lindo é que Deus não cancelou o plano, Ele continuou trabalhando, mesmo por trás do nosso improviso. Isso mostra que o chamado de Deus não é frágil, a promessa dele não depende da sua performance, ela depende da fidelidade dele, e quando ele decidiu cumprir, ele não levou em conta só o tempo cronológico. Ele olhou para o tempo do coração. Ele viu que era hora de transformar o lamento em riso. E não importa se a sociedade já te etiquetou como fora do tempo, se Deus te chamou para gerar, nenhuma estação é desperdiçada. O que parecia estéril, estava sendo preparado. O que parecia tardio, estava sendo lapidado, e o que parecia impossível, estava se tornando inevitável. Existe um detalhe poderoso nessa jornada de Sara que raramente é comentado. A promessa veio, a palavra foi liberada, mas o cotidiano não mudou imediatamente. As tarefas da tenda continuavam. As mesmas rotinas, os mesmos desafios, o mesmo corpo que não reagia diferente. Era como se o céu tivesse falado, mas a terra permanecesse em silêncio. Essa é uma das maiores dores que uma mulher pode viver, quando Deus diz algo, mas a realidade parece não acompanhar. É o intervalo entre a semente da fé e o broto da promessa. E, nesse intervalo, a gente é tentada a acreditar que nada está acontecendo. Mas está. Sempre está. Porque com Deus, silêncio nunca é ausência. É gestação. E o ventre da espera, por mais incômodo que seja, é um dos lugares mais férteis onde Deus planta destino. Sara não ouviu a promessa uma única vez. Em Gênesis 17, vemos Deus reafirmando a palavra diretamente a Abraão: Sara, tua mulher, te dará um filho. Não era mais algo simbólico, nem figurativo. Era nome e sobrenome. Era pessoal. Mas, mesmo depois disso, ainda houve tempo. Ainda houve mais espera. E isso ensina que fé não é um botão mágico que faz tudo acontecer na hora. Fé é um posicionamento, uma permanência, um olhar que escolhe continuar crendo, mesmo quando o tempo insiste em contradizer, e é nesse contexto que a fé de Sara começou a ser moldada. Não num palco, não num momento extraordinário, mas nos bastidores da vida.
É ali que as mulheres da Bíblia foram transformadas. É ali que nós somos também. Porque Deus não forma promessas apenas com palavras. Ele forma promessas com processos. E os processos de Deus passam, quase sempre, pela nossa vulnerabilidade, pela nossa carne, pelas nossas emoções, por tudo aquilo que gostaríamos de esconder, mas que Ele escolhe expor, para curar. Sara era uma mulher marcada por muitos silêncios. Silêncio do seu corpo. Silêncio das suas lágrimas. Silêncio do tempo. Silêncio da sua própria boca, quando começou a aceitar que talvez aquela promessa não fosse mais para ela. Mas Deus não se esquece das mulheres que o tempo tenta calar. Ele anota o riso que vem da dor. Ele ouve até o silêncio da alma. E é por isso que, mesmo quando Sara não disse nada, ele ouviu. Ouviu quando ela riu por dentro. Ouviu quando ela tentou disfarçar. Ouviu quando ela pensou que não merecia mais acreditar. Porque o nosso Deus é especialista em dialogar com o que a gente não consegue verbalizar, e é nesse ponto da história que algo começa a mudar. Porque Deus não apenas promete, Ele visita. Em Gênesis 18, o próprio Senhor aparece a Abraão. 3 homens, 3 figuras, 3 visitantes que chegam sem aviso, mas com um propósito eterno. Eles vêm até a tenda. Sentam-se à sombra. Comem. Perguntam. E, então, um deles diz: onde está Sara, tua mulher? Olha o detalhe. Deus nomeia a mulher. Ele a traz para a conversa. Ele não trata a promessa como algo apenas entre ele e o homem. Ele chama Sara. Ele reconhece Sara. Ele inclui a mulher. Essa é uma das revelações mais lindas sobre Deus. Ele não entrega promessas pelas metades. Ele não ignora quem está do lado. Ele inclui, chama pelo nome, insere na história. E o que acontece em seguida é ainda mais profundo. Quando o Senhor diz que voltará no ano seguinte, e que Sara terá um filho, ela escuta do lado de dentro da tenda. Não participa da conversa abertamente, mas escuta. E, ao escutar, ela ri. Um riso contido. Um riso que diz muita coisa. Um riso que carrega cansaço, frustração, medo, talvez até um toque de cinismo espiritual. Porque, sejamos honestas, às vezes a gente ri mesmo. Quando o coração está cansado de tentar se animar com promessas antigas, rir é o jeito mais rápido de evitar a dor, mas Deus escutou o riso dela. E não deixou passar. Ele pergunta: por que se riu, Sara? É como se ele estivesse dizendo: eu vi você. Eu ouvi o que ninguém ouviu. Eu percebi o que você tentou esconder. E aqui está uma verdade profunda: Deus não se ofende com nossos limites. Ele os revela. Ele os toca. Ele os transforma. A pergunta que ele fez não foi para acusar, foi para curar. Porque quando Deus pergunta, Ele está nos chamando para olhar o que está adoecido dentro de nós. E o riso de Sara era só a ponta do iceberg. Por trás dele havia uma mulher ferida pelo tempo, marcada pela vergonha, calejada por anos de espera. Mas ainda assim, amada por Deus, e esse amor é o que sustenta a promessa. Porque a promessa não depende da nossa perfeição, depende da fidelidade dele. Sara riu, mas Deus permaneceu. Sara duvidou, mas Deus reafirmou. Sara se escondeu, mas Deus a chamou pelo nome. Isso é graça. Isso é redenção. Isso é o que torna a jornada de fé possível para qualquer mulher da Bíblia. E para nós hoje também. Se você se identificou com esse trecho da história, eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários uma frase simbólica: Deus ouviu até o meu silêncio. Escreve isso como um ato de fé, como uma declaração, como um lembrete de que, mesmo quando você acha que ninguém te vê, Deus está atento. E Ele vai continuar escrevendo sua história, mesmo nas páginas que você pensou em rasgar. Depois que Deus pergunta a Abraão por que Sara riu, há uma resposta divina que, por si só, muda tudo. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Essa pergunta ecoa como um trovão suave no coração de quem está esgotada de esperar. Porque ela não vem só para corrigir o riso de incredulidade de Sara, ela vem para reconfigurar sua fé. Haveria algo difícil para o Senhor? É aqui que o ponto de virada começa a se desenhar. Não do lado de fora, nada visível ainda aconteceu. É essa pergunta que arranca Sara do ciclo de descrença silenciosa e a leva para um novo território espiritual, o da entrega diante do impossível. Deus não se limitou a responder com um vai acontecer, nem apenas reafirmou o cronograma. Ele a confrontou com a essência do que significa confiar. Não é sobre o que vemos, é sobre quem Ele é. E esse é um dos maiores desafios que uma mulher pode enfrentar quando vive um tempo prolongado de espera, separar o que Deus prometeu daquilo que a nossa lógica nos permite acreditar. Porque depois de muito tempo, a gente começa a fazer contas, a calcular possibilidades, a tentar se proteger da frustração. A gente quer crer, mas com cautela. Quer esperar, mas com reservas. Só que fé, como vemos na história de Sara, não floresce em controle.
Ela floresce quando a gente solta o peso da lógica e segura com as duas mãos a única coisa que ainda faz sentido: Deus. O tempo de Sara não era favorável. Seu corpo não era capaz. As condições não eram ideais. Mas a palavra dele ainda era viva. Ainda pulsava. E a promessa, por mais impossível que parecesse, ainda tinha uma raiz escondida no coração de Deus. Às vezes, a fé precisa ser assim, uma mão vazia estendida em direção ao céu, mesmo quando tudo dentro de nós diz que já passou da hora. E o mais lindo é que a transformação de Sara não aconteceu no palco da vitória, mas no chão do conflito. Ela não se tornou um ícone de fé no dia em que Isaac nasceu. Ela entrou na galeria dos heróis da fé em Hebreus 11 porque, antes disso, deu um passo interno. A Bíblia diz que, pela fé, Sara também recebeu o poder de ser mãe, apesar de ser estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Essa frase é poderosa: considerou fiel. Não diz que ela entendeu tudo, nem que sentiu fé o tempo todo. Diz que ela fez uma escolha interior, uma decisão espiritual. E é isso que diferencia a caminhada da mulher que crê. Ela pode até ter passado por fases de riso irônico, de cansaço emocional, de silêncio pesado. Mas quando chega a hora de crer, ela escolhe considerar fiel aquele que prometeu. Mesmo que o corpo diga não. Mesmo que os dias digam tarde demais. Mesmo que a alma diga impossível, essa é a virada que Deus espera em nós, não um superpoder espiritual, mas uma decisão corajosa de confiar. E às vezes, confiar é apenas continuar arrumando o berço, mesmo sem barriga. É continuar orando, mesmo sem resposta. É continuar amando, mesmo sem retorno. É continuar esperando, mesmo sem sinais. É fazer o que Sara fez, atravessar o deserto da lógica segurando apenas a verdade de que, se Deus falou, Ele fará. Porque não há nada, absolutamente nada, difícil demais para o Senhor. E olha que impressionante, o texto bíblico diz que o Senhor visitou Sara, como havia dito, e fez com ela, como havia prometido. Essas duas expressões, como disse e como prometeu, se repetem. Deus não apenas fez o milagre. Ele fez conforme a sua palavra. Ou seja, tudo aquilo que pareceu demorar, tudo aquilo que passou pelo tempo, tudo aquilo que parecia perdido, estava dentro do cronograma dele. Nenhuma palavra dele volta vazia. Nenhuma promessa dele se perde no tempo. Nenhuma mulher que ele escolhe é esquecida no processo. E é nesse ponto que a história de Sara deixa de ser apenas sobre uma mulher que engravidou na velhice. Ela passa a ser um espelho espiritual para todas nós que já ouvimos promessas que pareciam grandes demais, demoradas demais ou distantes demais. Sara representa aquela parte da nossa alma que ri em silêncio, mas que também se levanta em fé. Que duvida, mas depois decide confiar. Que já chorou tanto no escuro, mas ainda ousa preparar o quarto da promessa. E o mais impactante é que Isaac nasceu exatamente no tempo determinado, do qual Deus lhe havia falado. Não foi no tempo de Sara, nem no tempo de Abraão. Foi no tempo dele. Isso nos ensina que a espera não é um erro, é parte da construção. Que o atraso, muitas vezes, é só o intervalo da graça. Que o que parece estagnação é, na verdade, maturação. Deus não se apressa porque Ele é perfeito. E perfeição tem ritmo, tem ordem, tem propósito. Por isso, se você está vivendo um tempo em que parece que a promessa não vai chegar, respira fundo. Ainda não acabou, ainda tem mais. Porque o mesmo Deus que perguntou a Sara se havia algo difícil demais, é o Deus que está perguntando a você agora. E Ele não faz essa pergunta para te envergonhar, Ele faz para te lembrar de quem Ele é. A chegada de Isaac marca um novo capítulo na vida de Sara, mas não apenas por causa do filho tão esperado. O nascimento dele é, na verdade, o reflexo visível de uma transformação invisível que já tinha começado dentro dela. Porque o milagre que se manifesta no corpo, esse que todos podem ver, admirar e comentar, veio depois do milagre silencioso que aconteceu no coração, e talvez isso nos ensine algo que a gente evita encarar. A promessa não nos muda automaticamente. Ela nos revela. A espera não nos santifica por si só. Ela nos confronta. Por quê? O tempo entre o que Deus falou e o que Deus cumpre é o lugar onde a mulher é refinada. Onde seus medos, suas perguntas, sua fé e suas contradições se misturam. É o lugar onde a verdade interior aflora. E ali, no meio do processo, Deus não apenas realiza algo para nós. Ele realiza algo em nós. Sara descobriu isso da forma mais profunda possível. Antes de carregar o filho nos braços, ela teve que carregar a fé no peito. E isso não foi leve. Porque a fé que transforma não é a que faz a gente sentir borboletas espirituais. É a que faz a gente caminhar mesmo quando não vê. A que resiste à pressão do tempo. A que sobrevive à frustração. A que é provada no silêncio, na solidão, na dúvida, no cansaço.
É essa fé dolorosa, persistente e às vezes trêmula que se torna fértil diante de Deus. Quando Isaque nasceu, ela disse: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Aquela que riu em incredulidade agora ri em celebração. Aquela que se escondeu atrás da cortina, agora segura nos braços o filho da promessa. Aquela que duvidou em silêncio agora testemunha em voz alta. E o mais incrível, o nome Isaque significa justamente isso, ele ri. É como se Deus dissesse: Sara, eu ouvi seu riso de incredulidade, e mesmo assim, não desisti de você. Agora, ouça o meu riso de fidelidade. Porque eu não sou um Deus que abandona por causa da fraqueza. Eu sou o Deus que transforma a fraqueza em testemunho. O nome do filho carrega, para sempre, a lembrança do processo. E isso é muito forte. Porque às vezes a gente quer apagar as marcas do que sentiu no caminho. Quer esquecer que já teve medo, que já vacilou, que já questionou, que já quase desistiu. Mas Deus não esconde a humanidade da nossa história. Ele redime. Ele transforma o que era sinal de vergonha em motivo de louvor. O que era riso de dor vira riso de glória. O que era peso vira memória sagrada. Sara então se torna uma referência. Não por ter sido perfeita. E esse é um ponto crucial. Para todas nós que estamos seguindo a trajetória das mulheres na Bíblia, Deus não escolhe as que têm tudo resolvido. Ele escolhe as que estão dispostas. As que, mesmo feridas, se levantam. As que, mesmo rindo por dentro, ainda escutam sua voz. As que, mesmo tropeçando, continuam em direção à promessa. E por isso, a história de Sara não termina com Isaque. Ela continua com cada mulher que decide confiar no meio da espera, porque o chamado de Deus não para quando a promessa chega. Às vezes, é só aí que ele começa. E isso muda a perspectiva. Porque tem mulher que acha que vai chegar lá quando tudo se cumprir, quando o casamento acontecer, quando o ministério fluir, quando o sonho nascer. Mas o nascimento da promessa não é o fim. É o início de um novo chamado. Porque quando Deus cumpre algo em nós, Ele quer cumprir algo através de nós. É como se a vida de Sara dissesse: o que você está gerando não é só para você. Isaque não era apenas o filho dela. Ele era a semente de uma nação. O início de uma linhagem. A ponte entre o que Deus prometeu e o que Ele ainda faria. E isso precisa tocar fundo em nosso coração. A promessa que Deus nos dá sempre carrega uma dimensão maior do que a nossa história pessoal. Porque o plano dele é geracional. É eterno. É divino. A mulher que caminha com Deus precisa se lembrar disso. O que Deus está fazendo em você hoje vai ecoar muito além de você. O seu processo não termina em si mesmo. O seu milagre não é só para seu consolo. A sua transformação é parte de algo maior. E por isso, a obediência importa tanto. Porque uma mulher obediente ativa destinos. Ela influencia gerações. Ela não é só mãe de uma promessa. Ela é mãe de um legado. E que legado Sara deixou? Uma mulher que venceu a incredulidade. Que foi visitada por Deus quando já não esperava mais nada. Que experimentou o poder do alto no meio de um corpo cansado e de uma alma desgastada. Uma mulher que, mesmo com falhas e quedas, foi lembrada em Hebreus como alguém que creu. Porque no fim, não foi a performance dela que sustentou a promessa. Foi a fidelidade daquele que prometeu. E se a gente pudesse guardar só uma frase de tudo isso, talvez fosse essa: considerou fiel aquele que havia prometido. Essa escolha muda tudo. Porque a vida não é feita só de certezas. Ela é feita de escolhas no meio das incertezas. E quando uma mulher decide considerar Deus fiel, mesmo sem sinais, mesmo sem explicações, mesmo sem resultados visíveis, ela toca o céu. E o céu responde. Por isso, se você já riu como Sara, riu de nervoso, de incredulidade, de dor contida, saiba, Deus ainda pode te surpreender. Se o tempo passou e você sente que está fora do prazo, lembre-se, o tempo de Deus não é o nosso. Se tudo que você faz parece pequeno, repetitivo, invisível, entenda, foi ali, nesse lugar comum, que Sara foi visitada. Não despreze o comum. Deus visita o ordinário para manifestar o extraordinário, e se você quiser deixar isso registrado como uma declaração de fé, comenta aqui embaixo: ainda vou rir com Deus. Escreve isso como quem crê, mesmo sem ver. Como quem segura o ventre da alma e diz: vai nascer. Porque se o Deus de Sara ainda é o nosso Deus, e Ele é, então ainda tem promessa vindo aí. Mas o que acontece depois que a promessa se cumpre? Depois que os braços se enchem? Depois que os olhos veem aquilo que durante tanto tempo só habitaram no espírito? Será que a fé se torna mais fácil? Será que a caminhada fica mais leve? Às vezes, a gente acha que sim. Que o fim da espera é o começo do descanso. Que a promessa realizada trará só paz, só alegria, só plenitude. Mas com Sara, a Bíblia nos mostra uma realidade mais crua, mais profunda e talvez mais parecida
Com a nossa, porque logo após o nascimento de Isaque, um novo conflito se levanta. Não de fora, mas de dentro da própria casa. Um conflito silencioso, mas carregado de emoções antigas. Ismael começa a zombar do pequeno Isaque. E de repente, tudo o que parecia resolvido, pacificado, restaurado, volta à tona. Sara vê e sente. A ferida que estava sob a cicatriz se manifesta outra vez, e é aqui que muitas de nós se identificam profundamente com essa mulher da Bíblia. Porque às vezes a gente pensa que, ao alcançar a promessa, o passado finalmente ficará para trás. Mas há momentos em que o passado e o presente colidem. E o que nasceu fora do tempo, o que foi gerado pela nossa pressa ou pela nossa dor, começa a ameaçar o que Deus nos deu em seu tempo. Ismael não era culpado. Mas ele representava uma decisão precipitada. Uma escolha feita no desespero. Um capítulo que Sara preferia esquecer, mas que agora estava diante dela, de novo, rindo do que Deus havia feito. Quantas mulheres vivem exatamente isso? A bênção chegou, mas junto com ela vieram memórias, traumas, consequências que ainda respiram. É o filho que nasceu, mas a relação com o pai continua ferida. É a porta que Deus abriu, mas os fantasmas da insegurança ainda rondam. É a nova fase que começou, mas com ela vieram lembranças do que foi feito antes da promessa. O passado zombando do presente. A voz da culpa tentando abafar o riso da alegria, e foi nesse cenário que Sara fez algo que pode parecer duro, até contraditório. Ela pediu a Abraão que despedisse Agar e Ismael, a mulher que um dia a serviu, o menino que cresceu em sua casa. Ela pede que eles saiam. E por mais desconfortável que seja olhar para isso, há uma lição escondida nesse gesto. Porque há momentos em que, para proteger o que Deus está fazendo em nós, vamos precisar deixar ir o que nos liga a escolhas antigas. Não por falta de amor, mas por obediência. Não por frieza, mas por discernimento. Porque nem tudo o que esteve conosco na espera pode permanecer conosco na promessa. Sara entendeu, tardiamente, que algumas coisas precisam partir para que outras floresçam. Que não dá para criar Isaque com medo de Ismael. Que não dá para viver a plenitude olhando sempre por cima do ombro, esperando o riso zombador. É preciso cortar, encerrar ciclos, liberar pessoas, lidar com as consequências com maturidade. Dizer adeus a partes de nós mesmas que foram necessárias um dia, mas que agora já cumpriram seu papel. E isso dói. Porque a promessa também. Às vezes, nos custará algo que amamos. Às vezes ela nos separará de gente que fez parte da nossa dor, mas também da nossa história. Às vezes ela nos convidará a seguir, mesmo com o coração apertado, para que a herança do que Deus nos deu não seja comprometida. E isso é tão real, tão difícil, tão verdadeiro, que até Abraão ficou angustiado com o pedido de Sara. Ele não queria despedir Ismael. Mas Deus o surpreende com uma frase que ecoa até hoje: atende ao que Sara te pede. E mais, também do filho da serva farei uma nação, porque ele é teu descendente. Aqui, o céu reconhece o passado, mas também o redime. Deus não anula Ismael. Ele promete cuidar. Mas também confirma que o tempo agora é outro. Que a prioridade mudou. Que o foco precisa estar onde está a promessa. E Sara, mesmo marcada por tantas quedas, agora ouve de Deus algo que legitima. Sua voz. Sua percepção. Sua intuição. Porque quando uma mulher anda com Deus, chega um momento em que o discernimento dela é afinado com o céu. E o que antes era só emoção, agora é direção. Isso nos ensina algo precioso. Deus não ignora o nosso instinto. Ele transforma o instinto em sabedoria. Ele nos ensina a perceber quando algo precisa sair para que o novo tenha espaço. Ele nos capacita a dizer não, quando tudo em nós quer dizer sim. Ele nos fortalece para deixar ir o que já não tem mais lugar. E isso, às vezes, é mais difícil do que esperar. Porque esperar é doloroso, mas deixar ir é decisivo. Sara deixou Agar partir. Deixou Ismael partir. E, com isso, selou um novo tempo. Um tempo onde ela já não era mais só a mulher que esperava. Nem a mulher que caiu. Nem a mulher que tentou resolver com as próprias mãos. Agora, ela era a mãe da promessa. A guardiã do propósito. A mulher que protege o que Deus colocou no seu ventre com coragem, ainda que isso custasse separações difíceis. Quantas de nós estamos nesse lugar? Entre o que foi e o que é. Entre o que um dia pareceu necessário e o que hoje já não cabe mais. Entre o afeto e a obediência. Entre a memória e o chamado. Quantas de nós precisamos, como Sara, encarar os rostos de decisões antigas e dizer: agora é tempo de partir. Não por desprezo, mas por fé, por discernimento, por legado, porque uma mulher da Bíblia, uma mulher como Sara, não vive para agradar todo mundo. Ela vive para agradar ao Deus que prometeu. E isso significa, às vezes, andar só. Ser incompreendida. Chorar por aquilo que ela mesma teve que deixar ir.
mas também significa caminhar com a consciência limpa, com a alma alinhada, com o coração firmado, sabendo que, acima das vozes externas e dos apegos internos, ela escolheu proteger o que Deus confiou a ela. E você, mulher de Deus que está ouvindo isso agora, talvez precise fazer esse movimento também. Talvez haja algo, ou alguém, que ainda habita o seu presente, mas pertence a um passado que já não combina com o seu chamado. Talvez esteja na hora de deixar ir, de liberar, de encerrar. Não porque você é má, mas porque você é fiel. Fiel àquele que te confiou uma promessa. Fiel ao legado que está crescendo em suas mãos. Fiel ao propósito que ainda vai se desdobrar nos próximos capítulos da sua vida. Mas mesmo depois de tantos processos, de tantos silêncios, tropeços, esperas e recomeços, a história de Sara ainda guarda um detalhe que, se a gente não prestar atenção, pode passar despercebido. Um detalhe que Deus fez questão de registrar. Um versículo curto, mas que encerra uma das declarações mais preciosas sobre essa mulher da Bíblia. Está lá em Gênesis 21 verso 6. Depois que Isaque nasce, depois que Sara amamenta o menino, com seus próprios braços, depois que tudo o que parecia impossível se cumpre, ela diz: Deus me deu motivo de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. Essa frase parece simples. Mas, para quem conhece o caminho que ela percorreu, essas palavras carregam peso. Porque o riso que Sara menciona aqui não é um riso qualquer. Não é o riso da incredulidade, como lá atrás, quando ela ouviu a promessa e riu por dentro, pensando: eu? Com essa idade? Não é o riso da dúvida, da ironia, do coração cansado. Esse riso agora é novo. É limpo. É cheio de gratidão. É o riso da mulher que já chorou demais. Esse riso vem depois de noites em claro. Depois de orações que pareciam não passar do teto. Depois de ver outras mulheres recebendo o que ela tanto desejava. Depois de conviver com a presença constante de Agar, do menino Ismael, da lembrança da sua escolha precipitada. Esse riso só é possível porque, antes dele, houve muito choro, muito silêncio, muita guerra interior, e talvez por isso Deus tenha dado a ela um filho com esse nome, Isaque. É como se o Senhor estivesse dizendo: eu sei o quanto você chorou, Sara, mas agora chegou o tempo do seu riso. E não um riso solitário, discreto, envergonhado, mas um riso público, coletivo, testemunhal. Todos os que souberem rirão comigo. Há algo muito poderoso nisso. Porque quando Deus restaura, Ele não nos devolve apenas aquilo que sonhamos. Ele devolve a dignidade, o brilho nos olhos, a leveza. Ele transforma o lugar da vergonha no cenário da alegria. Ele faz questão de que o mundo veja. Que quem zombou, quem desacreditou, quem virou o rosto, também veja. Não por vaidade, mas para que a glória seja dele. Para que fique claro, foi o Senhor quem fez. Foi Ele quem curou, quem sustentou, quem cumpriu. E esse é o ponto onde muitas mulheres da Bíblia e muitas de nós, hoje somos chamadas a crer de novo. A acreditar que sim, ainda haverá riso. Não é tarde demais para celebrar. Que não é tarde demais para ver florescer aquilo que um dia foi só uma promessa sussurrada. Que ainda existe alegria reservada. E que essa alegria não será escondida. Não será pequena. Será compartilhada, visível, inconfundível. Sara nos mostra que o riso de Deus é diferente. Não é o riso que vem da euforia. Não é o riso passageiro, que precisa de aplauso ou de performance. É o riso que vem do fundo da alma, porque sabe o quanto doeu chegar até ali. É o riso de quem confiou, mesmo depois de cair. De quem insistiu, mesmo depois de errar. De quem esperou, mesmo quando o tempo parecia zombar. De quem amou a Deus mais do que amou o seu próprio plano. Quantas de nós estamos esperando esse? Quantas estamos ainda no meio da história, entre o choro que não cessa e a promessa que ainda não se cumpriu? Quantas estamos sendo moldadas como Sara, em silêncio, em vulnerabilidade, em decisões difíceis? Às vezes, parece que a promessa nunca vai se manifestar, que sempre seremos a mulher da espera, a que serve a todos, mas nunca é celebrada, a que ora por outros, mas ainda não vive o que pede para si mesma. Mas a história de Sara existe, justamente para nos lembrar que esse tempo de riso virá, e que ele será tão forte, tão intenso, tão cheio de significado, que vai contagiar. Vai alcançar outras mulheres. Vai inspirar outras esperas. Vai se tornar memória para futuras gerações. Porque quando Deus faz, Ele não faz só para agora. Ele faz para sempre. E é aqui que algo muito bonito acontece. Sara não é apenas a mãe de Isaque. Ela se torna, por promessa divina, a mãe de nações. E essa virada muda tudo. Porque por tanto tempo ela se viu como a estéril, a que não tinha filhos. Vivia à sombra de outras mulheres. Mas aos olhos de Deus, ela sempre foi portadora de algo muito maior. Algo que só se revelaria depois da dor. Depois do tempo.
Depois da espera, talvez você também precise se lembrar disso hoje. Você não. É o que a dor disse que você é. Você não é a marca do erro, nem o silêncio da espera, nem o peso do tempo. Você é quem Deus chamou para gerar propósito. Você é mulher da promessa, mulher da Bíblia, mulher da fé. E ainda que tudo pareça contrário, há uma promessa de riso guardada para você. Esse riso não será comprado, nem forçado, nem produzido. Ele será resultado. Resposta. Ele nascerá de dentro, como brota a água de uma fonte escondida que, um dia, Deus decide fazer jorrar, mas entre a dor e o riso, entre o começo e o cumprimento, existe um lugar chamado perseverança. E é lá que muitas de nós estão agora, mesmo sem ver, mesmo cansadas, mesmo com as mãos vazias. Seguindo em frente. E é nesse lugar que Deus mais trabalha. Quando tudo em nós quer parar, mas a fé diz, mais um passo. Quando tudo em nós quer desistir, mas o Espírito sussurra, eu ainda estou aqui. Esse trecho da vida de Sara é como uma promessa embutida em outra. Porque não fala só da realização. Fala da transformação que acontece dentro de nós até que ela venha. Porque o maior milagre não é o filho que nasce. É a mulher que renasce com ele. A mulher que é lapidada por Deus até se tornar capaz de sustentar o que ele prometeu. E, se você sente que ainda está no meio dessa lapidação, saiba, você não está atrasada. Você está sendo preparada. Porque quando o riso vier, ele não virá acompanhado de dúvida, de medo, de peso. Ele será leve, genuíno e, acima de tudo, será seu. Como foi para Sara. Como será para você? É curioso como Deus trabalha, combinando o improvável. Ele pega uma mulher estéril e a chama de mãe de multidões. Pega alguém que já riu de incredulidade e transforma esse riso em testemunho. E mais, ele não apenas realiza, ele redime o processo. Isso significa que cada parte da dor de Sara não foi esquecida, foi ressignificada, e isso é algo profundo demais para a gente ignorar. Porque a nossa tendência é querer pular direto para a promessa cumprida. A gente quer o Isaac, mas não quer os anos de silêncio. Quer o riso, mas não o choro que antecede. Mas Deus não queima etapas. Ele valoriza cada fase. Ele lapida em cada detalhe. E com Sara não foi diferente. Sabe o que impressiona? É que mesmo depois do nascimento de Isaac, a história de Sara não se resume ao final feliz. Não é um conto de fadas. A Bíblia ainda nos mostra mais um episódio tenso, delicado e revelador. Quando Isaac cresce e é desmamado, acontece algo que parece pequeno, mas que ativa novamente o coração de Sara. Ismael, o filho de Agar, zomba de Isaac. É um detalhe sutil, mas suficiente para reacender tudo o que estava guardado dentro dela. O desconforto, o passado, a dor que ela mesma causou, a memória da sua pressa. É nesse momento que Sara toma uma atitude que muitos poderiam julgar como dura. Ela pede a Abraão que mande embora Agar e Ismael. E aqui a gente precisa ter muito cuidado para entender o que realmente está acontecendo. Porque isso não é apenas uma crise de ciúmes, nem uma rivalidade mal resolvida. Essa cena carrega algo espiritual, algo profético. Deus mesmo confirma isso a Abraão, dizendo que ouça Sara, pois o herdeiro da promessa seria Isaac. O que está acontecendo aqui é um símbolo de separação entre o que foi gerado pela carne e o que foi gerado pela promessa. Entre o que veio do impulso humano e o que veio da palavra de Deus. Sara não está apenas defendendo seu filho. Ela está encerrando um ciclo, colocando um ponto final no capítulo de dor que começou quando ela tentou ajudar a Deus. E isso exige coragem. Quantas vezes a gente se vê nesse lugar? Depois que Deus começa a cumprir o que prometeu, somos confrontadas com os Ismaéis da nossa história. Aqueles frutos que geramos por conta própria, na pressa, na ansiedade, na tentativa de controlar o que só Deus poderia fazer. E quando a promessa chega, ela revela essas feridas, expõe os enganos, nos força a decidir o que vai permanecer. O que vem de Deus, ou o que veio da nossa força. Sara decide. E sua decisão é dura, mas necessária. Ela entende que não pode manter no mesmo espaço a promessa e o erro. Que não pode alimentar o passado enquanto cuida do futuro. Que não dá para seguir rindo se o coração ainda está dividido. E, de certa forma, essa atitude também é um marco de maturidade. Ela não é mais a mulher que ri em segredo, que tenta antecipar o que só Deus pode fazer. Agora ela é a mulher que protege o que Deus gerou, que zela pela promessa, que reconhece os limites do próprio caminho. Essa parte da história fala diretamente com muitas de nós. Porque existem momentos em que Deus já começou a cumprir o que prometeu, mas ainda estamos cercadas por vozes que zombam, por lembranças que confundem, por escolhas do passado que insistem em ficar. E aí ele nos chama a uma decisão. O que precisa sair para que a promessa cresça em paz? Não é fácil. Dizer adeus ao que um dia parecia solução não é simples.
Reconhecer que erramos, que forçamos portas, que tomamos decisões precipitadas, dói. Mas é essa dor que muitas vezes liberta. Porque quando colocamos para fora o que já não cabe mais, abrimos espaço para que o novo floresça por inteiro. Sem mistura, sem culpa, sem ruído. O mais bonito é que, mesmo após tudo isso, Deus não abandona Agar nem Ismael. Ele cuida deles, abre fontes no deserto, dá promessas ao menino. Isso mostra que mesmo aquilo que nasceu da nossa tentativa de ajudar a Deus, ainda pode ser tocado pela misericórdia dele. Ele não desperdiça nada, nem o nosso erro, mas quando olhamos para Sara nesse momento, vemos uma mulher que amadureceu na dor, que entendeu o tempo, que aceitou a disciplina do processo, e que agora sabe o valor do que carrega. Ela aprendeu a discernir o que vem de Deus, e o que precisa ser deixado para trás. É como se o Senhor estivesse nos ensinando, através dela. Não basta receber a promessa, é preciso protegê-la. Cuidar do ambiente onde ela vai crescer. Escolher com quem ela vai conviver. A promessa é sagrada demais para ser compartilhada com aquilo que nos afastou de Deus. E sim, isso pode significar abrir mão de vínculos, de hábitos, de pensamentos. Pode significar encerrar ciclos. Mas tudo isso faz parte de um processo maior, tornar-se uma mulher da promessa. E isso tem um custo, mas também tem uma glória. Porque à medida que Sara toma essas decisões, ela se torna referência. Mãe espiritual de um povo. Mulher lembrada não por sua esterilidade, mas por sua fé. Ela sai da condição de espectadora e assume o papel de protagonista no plano de Deus. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Você consegue perceber o que Deus está fazendo aqui? Ele está mudando a identidade de uma mulher, transformando o que era dor em destino, o que era vergonha em honra, o que era silêncio em voz. E ele ainda faz isso. Ele ainda transforma. Ainda chama mulheres comuns para viverem histórias extraordinárias. Ainda resgata. Ainda começa de novo, mas, para isso, ele também nos confronta. Nos chama para escolhas difíceis. Nos convida a separar o Ismael do Isaac. A escolher qual voz vamos ouvir, qual caminho vamos seguir, qual herança vamos deixar. E é exatamente aqui, nesse ponto da caminhada, que muitas desistem. Quando a promessa finalmente chega, mas traz junto o peso da responsabilidade. Quando o chamado se revela, mas exige separações dolorosas. Quando o riso volta aos lábios, mas não sem antes passar pela decisão de deixar para trás o que um dia pareceu necessário, mas agora atrapalha, a gente espera que o cumprimento das promessas venha com leveza, com alívio. E, em parte, ele vem mesmo. Mas também vem com fogo refinador. Porque o que Deus planta em nós precisa de terreno puro para florescer. Ele não mistura suas sementes com raízes de incredulidade, nem deixa que os ventos do passado contaminem o aroma do novo. Sara entendeu isso. Ela não era mais a mulher que riu por ironia. Agora, ela era a mulher que carregava nos braços aquilo que parecia impossível. E ela sabia, profundamente, que não dava para alimentar dois futuros ao mesmo tempo, e confiar que ele também cuidaria da parte que ficou para trás, e talvez, agora, seja a sua vez. Talvez você esteja diante de algo que Deus começou a cumprir na sua vida. Uma semente que germinou. Uma promessa que começou a se desenhar. Um chamado que finalmente ganhou forma. Mas junto com isso, veio também a necessidade de decidir o que precisa ser deixado. E aí o coração se aperta, porque abrir mão não é confortável. Cortar vínculos antigos, calar vozes que amamos, parar de buscar segurança em coisas familiares, tudo isso dói. Às vezes dói mais que a espera. Porque agora não é mais sobre o tempo de Deus. É sobre a nossa obediência. Sobre o que estamos dispostas a fazer para guardar aquilo que Ele nos confiou. A Bíblia não esconde isso. Não pinta a fé com cores românticas. A fé verdadeira é custosa. É uma entrega contínua. Uma escolha diária. Um posicionamento firme. E, sim, é também uma batalha interior. Mas é nesse lugar que Deus forma mulheres como Sara. Mulheres que saem da expectativa e entram na promessa. Que param de correr atrás do que acham que precisam fazer, e começam a proteger o que receberam diretamente das mãos de Deus, e o mais surpreendente, é o que vem depois. Porque o nome de Sara não fica apenas na história de Gênesis. O nome dela ecoa por gerações. É mencionado entre os heróis da fé. É citado no Novo Testamento. Pedro, em sua carta, a usa como exemplo de mulher de fé e submissão. O autor de Hebreus escreve que, pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo sendo estéril e avançada em idade, porque considerou fiel aquele que havia prometido. Você consegue perceber? Aquela mulher que um dia riu em segredo, que duvidou, que tentou resolver sozinha, que errou, agora é citada como alguém que teve fé. Isso mostra o quanto Deus é generoso com quem o busca de coração. Ele não define a gente pelo pior. Ele transforma a narrativa. Redime o passado.
E escreve uma história nova, onde antes só havia silêncio. Esse é o Deus das mulheres da Bíblia. O Deus que chama no cotidiano, que visita na tenda, que fala no meio da rotina, que transforma risos incrédulos em testemunhos vivos, que conhece a pressa do nosso coração, mas ainda assim escolhe agir com amor e misericórdia, que não exige perfeição, mas sim fé e disposição para deixar para trás o que já não combina com o novo que Ele quer fazer. Esse é o convite de hoje. Não para que você se torne alguém que não é, mas para que você se entregue ao processo de Deus, para que aceite o chamado, mesmo enquanto só faz o que sempre fez, porque talvez seja exatamente ali, no meio do comum, que Ele apareça com uma promessa extraordinária. E, quando isso acontecer, vai ser impossível fingir que nada mudou, porque o Deus que chama, também transforma. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, sentindo esse chamado ecoando dentro do peito, eu sei que Deus está fazendo algo aí. E talvez seja a hora de deixar um sinal disso registrado. Escreve aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: eu escolho a promessa. Pode parecer pouco, mas é um passo de fé. É a sua forma de dizer: Senhor, eu estou pronta. Pode continuar, pode limpar, pode separar. Eu vou proteger o que vem de ti. E se esse vídeo falou com você, se mexeu em lugares profundos, se revelou respostas que você nem sabia que precisava, então não guarda só para você. Curte esse conteúdo, compartilha com outra mulher que também está nesse processo. E, claro, se inscreve aqui no canal Mulher na Bíblia, porque é exatamente esse tipo de jornada que a gente caminha juntas por aqui, com verdades que doem, mas que também curam. Com histórias que parecem distantes, mas que refletem a nossa. Com mulheres imperfeitas, mas chamadas por um Deus perfeito. Ainda tem muito mais vindo por aí. Porque o Deus que começou, vai continuar. E agora que você recebeu essa palavra sobre Sara, assista ao próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Ele continua essa jornada de fé e te leva ainda mais fundo no processo de Deus. Clica e deixa Deus continuar falando. Porque a promessa não terminou, ela só está começando. Deus te abençoe.